muitos anos atrás, o nosso povo estava vivendo exilado na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. No entanto, quando a Babilônia foi tomada pelos persas, muitos judeus foram morar na capital da Pérsia chamada Xuxã. Entre esses judeus havia um tzadik chamado Mordecai, que era zeloso em cumprir as mitzvot contidas na Torá. Mordecai fazia questão de cumprir a mitzvah de santificar o nome de Hashem, e por essa razão foi o único que se recusou a comer e a beber em um banquete oferecido por Ahasverosh, o grande rei da Pérsia e da Média, possuidor de 127 províncias. O rei Ahasverosh era um homem com um temperamento sensível e mudava de opinião a todo momento. Por essa razão que os judeus o chamavam de Ahasverosh, que é um trocadilho em hebraico que significa dor de cabeça. O rei Ahasverosh também era muito vaidoso e decidiu fazer um grandioso banquete que duraria 180 dias, para mostrar a todos seu poder e riqueza. Durante o banquete, o rei bêbado ordenou que sua rainha, chamada Vashti, se apresentasse perante seus convidados usando apenas sua coroa. Era um capricho de um rei vaidoso que queria provar que sua esposa era a mais bela de seu reino. Quando Vashti recebeu a ordem, de pronto se recusou. Vashti era neta de Nabucodonosor e fora trazida da Babilônia quando os persas a invadiram. E Vashti se sentia superior ao rei Ahasverosh, já que ele não tinha linhagem real. Quando o rei foi informado da recusa de Vashti, ficou furioso e determinou que ela deveria obedecê-lo, senão sofreria as consequências. Então, Vashti, temendo o que poderia acontecer, decidiu cumprir o capricho do rei. Entretanto, quando foi se arrumar, viu que estava com muitas espinhas e, por vaidade e não recato, desobedeceu o rei. O poderoso Ahasverosh foi envergonhado por sua esposa perante todos os convidados. E agora, o que fazer com Vashti? O rei reuniu-se com seus conselheiros para tomarem uma decisão. E Memucã, também conhecido como Amã, tomou a palavra e convenceu ao rei que Vashti deveria ser morta, já que seu mau exemplo poderia servir para todas as mulheres do seu reinado. Amã não gostava de Vashti, pois ela não havia convidado sua esposa para o banquete que ela também havia oferecido para as mulheres. E esta seria a ocasião perfeita para se vingar da rainha. O rei, que estava bêbado e tomado de fúria, determinou que Vashti deveria ser morta e que a punição dela servisse de exemplo para todas as mulheres de seu reino. Entretanto, Amã, não conformado, acrescentou que seria sábio o rei decretar que ninguém possa vir à sua presença sem a sua permissão, pois Vashti poderia convencê-lo a perdoá-la e sua misericórdia poderia acabar com seu reino. E assim foi feito. Vashti foi morta e uma explicação oficial foi enviada a 127 províncias da Média e da Pérsia. Dias se passaram e o rei Ahasverosh sentiu saudade de Vashti e mandou chamá-la novamente. Ele havia se esquecido de tudo o que ocorrera naquele banquete, pois estava muito bêbado. Os criados, muito temerosos, explicaram com detalhes tudo o que havia ocorrido. O rei Ahasverosh foi tomado por uma tristeza muito grande e com raiva se vingou de todos os seus conselheiros, enviando-os para bem longe de Xuxã. Mas para Amã isto era pouco. O rei arquitetou um plano para se vingar dele e primeiro promoveu ao alto comando para que se sentisse muito seguro e assim sua queda seria maior. No entanto, se vingar dos conselheiros não diminuiu a tristeza do rei pelo que fizera com Vashti.
Seus servos, vendo a tristeza em que o rei estava se afundando, ficaram com medo que outro tomasse seu trono e assim todos fossem substituídos. Então tiveram uma ideia brilhante. O rei deveria se casar novamente. Foram até o rei e lhe sugeriram essa brilhante ideia. O rei levantou a cabeça interessado. Quando contaram que a nova rainha deveria ser escolhida por um concurso de beleza, o rei ficou muito feliz e logo ordenou que oficiais fossem enviados às 127 províncias de seu reino para que as jovens mais belas fossem escolhidas e trazidas para o harém de seu palácio. O assunto mais comentado em toda a Média e Persa era a escolha da nova rainha. As pessoas estavam muito entusiasmadas, pois havia esperança de uma parente, uma amiga ou conhecida ser a escolhida. Entretanto, havia uma pessoa que não estava feliz com os acontecimentos recentes. Este era Mordecai. E ele tinha razão para estar preocupado, já que cuidava de uma jovem muito bela e doce, chamada Hadassa, que fora morar com Mordecai, seu primo, desde muito pequena. Hadassa era uma jovem com qualidades muito profundas. Seu recato e caráter excepcional enalteciam ainda mais a sua beleza. A princípio, Mordecai tentou esconder sua prima. Entretanto, o rei decretou: se alguém tentasse se esconder, deveria morrer. Mordecai, temendo o que poderia ocorrer com Hadassa, decidiu mandá-la sair, mas antes a instruiu que não poderia revelar sua verdadeira identidade. Deu um novo nome a ela, Ester, que quer dizer oculta. Assim que Ester saiu, logo foi encontrada por um dos oficiais reais e a levaram para o harém do Palácio Real. Logo que Ester chegou ao harém, ganhou a preferência de Hegai, o responsável pelo harém. Os meses se passaram e chegou o momento em que Ester deveria passar uma noite nos aposentos do rei. Todas as outras candidatas escolhiam as melhores joias, os perfumes mais cheirosos, mas Ester nada quis. Aceitou apenas o que Hegai determinou para usar. Quando o rei a viu, ficou impressionado com sua beleza e qualidades excepcionais. Entretanto, decidiu esperar e observá-la para se certificar que Ester era realmente uma jovem virtuosa. Finalmente, o rei decidiu e colocou a coroa de rainha sobre a cabeça de Ester. Quanta alegria para o rei! A vida no palácio parecia ter voltado ao normal. Contudo, fermentavam alguns problemas, aos quais o rei nem imaginava. Bigtan e Teresh, dois guardas do rei, tornaram-se hostis e planejaram assassiná-lo. Porém, Mordecai ouviu todo o plano e rapidamente contou a Ester, que salvou a vida do rei. E tudo isto foi escrito nos livros de memórias do rei. Após estes acontecimentos, o rei novamente promoveu Amã, o que parecia estranho, já que foi Mordecai quem salvou a vida do rei. Mas ele agia por capricho e por isto tomou esta decisão. O rei decretou que as pessoas deveriam se curvar a Amã e deveria ser tratado como o ministro mais importante de seu reino. Amã, aproveitando-se da ocasião, pendurou seu ídolo no pescoço. Então, se alguém se prostrasse a ele, estava se prostrando também para seu ídolo, o que era errado, pois a lei da Pérsia oferecia liberdade de religião. Todos se curvaram a Amã, menos uma pessoa, Mordecai. Mordecai jamais se curvaria diante de um ídolo. Isto era completamente contra a Torá.
Isto deixou Amã tomado de ódio e este arquitetou um plano para exterminar não só Mordecai, mas todo o povo judeu. Então, ele jogou um artefato chamado Pur, que significa sorte, para determinar o dia e o mês do extermínio do povo judeu, que caiu no dia 13 de Adar. Amã ficou radiante, pois achava que a sorte estava ao seu lado, e astutamente convenceu ao rei de seu plano. E o rei, que já não era muito amigável com o povo judeu, deu carta branca para Amã. Desta forma, ele faria todo o trabalho sujo. Amã enviou um decreto para todas as 127 províncias, informando sobre seu plano de destruição do povo judeu. Mordecai ficou muito triste e começou a gritar e a pedir para todo o povo se arrepender e a buscar ajuda de Hashem. E tentou entrar no palácio para falar com o rei. Entretanto, foi ignorado, já que estava vestido de estopa. Mas Mordecai não desistiu. Ficou sentado no portão para chamar a atenção real. Quando Ester soube o que Mordecai estava fazendo, ficou muito preocupada e enviou roupas para ele vestir. Mas ele se recusou e contou tudo o que estava acontecendo e disse que Ester deveria falar com o rei. Mas ela ficou muito assustada e sem saber o que fazer. Ester sabia que se fosse até a presença do rei sem ser convidada, poderia morrer. Mas mesmo assim, decidiu sofrer o risco de morte para lutar por seu povo. Pediu a Mordecai que avisasse a todo o povo para jejuar durante 3 dias e após isto falaria com o rei. Ester e suas servas jejuaram juntamente com o povo e clamaram a Hashem por ajuda. Após o jejum, se arrumou e foi até o rei. Ao chegar aos domínios do rei, Ester foi recebida de uma maneira dura. Entretanto, os servos não ousavam tocar na rainha. Mas como Ester estava protegida por Hashem, de repente, o rei estendeu o cetro de ouro para ela e calmamente perguntou o que ela desejava. Ester decidiu convidar o rei e Amã para um banquete, pois dessa forma ele esqueceria que ela havia desobedecido a lei de não entrar perante o rei sem ser convocada. E deu certo. O rei estava mais calmo e satisfeito e queria saber o que Ester realmente desejava. Ela então o convidou para um novo banquete. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Foi então que chamou seus servos para que lessem o diário real. Foi quando chegou no fato em que a vida do rei foi salva por Mordecai. O rei, intrigado por não lembrar se havia recompensado Mordecai, perguntou aos servos, e eles lhe informaram que não. Logo, o rei decidiu que deveria recompensá-lo. No outro dia, bem cedo pela manhã, Amã foi ao palácio para pedir permissão ao rei para enforcar Mordecai. Entretanto, o rei nem lhe deu a chance de falar e logo disse: "O que se deve fazer com alguém a quem o rei quer honrar?" Amã logo pensou que deveria ele ser esta pessoa e nem imaginava que era seu maior inimigo, Mordecai. Amã respondeu: "Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real que o rei tenha usado, um cavalo que o rei tenha montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos maiores e mais nobres ministros do rei e vistam aquele a quem o rei deseja honrar e façam montar no cavalo na praça da cidade e digam: assim faz ao homem que o rei deseja honrar." O rei então ordenou: "Faça você mesmo tudo o que disse e honre Mordecai o Yehudi." Amã, com muita raiva,
fez o que o rei havia ordenado e honrou Mordecai perante toda a cidade de Xuxã. Depois deste fato, Amã foi ao banquete de Ester com o rei, e foi quando a rainha revelou que ela e seu povo estavam sentenciados à morte e que Amã era o responsável. Naquele mesmo dia, o rei deu nas mãos de Ester Amã e sua casa, que foram condenados à morte por tentarem destruir todo o povo judeu. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo construiu para Mordecai. O rei também deu a Mordecai o anel real que estava com Amã e o nomeou como seu mais alto ministro. Entretanto, havia um problema. Um decreto feito pelo rei não poderia ser revogado. Isto queria dizer que não teria como anular a destruição do povo. No entanto, Hashem ama e cuida do povo judeu. E após Ester e Mordecai muito pensar em uma solução, decidiram enviar um novo decreto às 127 províncias da Pérsia, permitindo ao povo judeu a se defender e destruir todos os que se levantassem contra eles. No dia 13 de Adar, todos os judeus que moravam fora de Xuxã lutaram e venceram seus inimigos e descansaram no dia 14 de Adar. Já os judeus que moravam em Xuxã lutaram até o dia 14 de Adar e descansaram no dia 15 de Adar. A vitória foi eminente e todo o povo judeu ficaram felizes e agradecidos ao Eterno por ter mudado a sorte de todo o povo. Ester e Mordecai enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias, ordenando a celebração da festa de Purim nos dias 14 e 15 de Adar, para recordarem o grande livramento que Hashem concedeu ao povo. E assim, todos os anos, nos dias 14 e 15 de Adar, celebramos a vitória da rainha Ester, Mordecai e todo o povo judeu sobre seu placável inimigo Amã.